Quase meio século separa o nascimento do Comando Vermelho e o poder que essa facção ainda exerce nas favelas e presídios do Brasil. O que começou como uma união improvável entre presos políticos e criminosos comuns dentro de um presídio isolado se transformou em uma das organizações criminosas mais temidas da América Latina. Mas como tudo isso começou? Como um grupo criado por sobrevivência se tornou o império do crime? É isso que você vai entender agora. – 1970, Rio de Janeiro, Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande. Conhecido entre os detentos como o Caldeirão do Inferno. Naquela época, o Brasil vivia a ditadura militar e o governo mandava presos políticos para o mesmo local onde estavam criminosos comuns. Muitos presos políticos haviam sido condenados por assaltos a banco para financiar a resistência ao regime. Antes da chegada dos presos políticos, a penitenciária era controlada por falanges, grupos formados por presos de mesma região, como a Falange do Jacaré, Zona Norte, e da Zona Sul, que disputavam território dentro do presídio com extrema violência. A convivência forçada mudou tudo. Os presos políticos, em sua maioria de classe média e com maior escolaridade, começaram a intermediar negociações por melhores condições e organizaram os detentos. Dessa união nasceu primeiro a Falange da Segurança Nacional, nome que fazia alusão à lei que enquadrava os crimes políticos. Com o tempo, virou Falange Vermelha, e finalmente a imprensa batizou o grupo de Comando Vermelho. O principal nome por trás dessa transformação foi William da Silva Lima, o professor, que pregava a ideia de paz, justiça e liberdade entre os presos. Eles criaram um código de conduta que praticamente eliminou estupros e assassinatos entre os presos. Pela primeira vez, os detentos entenderam que seu inimigo não era o colega de cela, mas sim o Estado opressor. – 17 de setembro de 1979. Ocorreu um massacre no presídio, onde a Falange Vermelha saiu vitoriosa e assumiu o controle total da prisão. Com a lei da anistia em 1979, muitos presos políticos foram soltos, enfraquecendo a luta por justiça social dentro das cadeias. Na década de 1980, começou uma era de fugas espetaculares, incluindo a de Escadinha, que fugiu de helicóptero. Os fugitivos iniciaram uma onda de assaltos a bancos e, com o dinheiro, investiram no tráfico de cocaína, aproveitando que o Brasil virou rota internacional da droga colombiana para a Europa. O CV adotou uma estratégia de franquia, apadrinhando jovens traficantes como Meio Quilo no Jacarezinho, fornecendo armas e homens para dominar comunidades. Em 1990, controlava 90% das favelas cariocas. Em 1990, uma traição interna deu origem aos Amigos dos Amigos, a ADA, iniciando uma guerra sangrenta. O crescimento do tráfico aumentou a demanda por armas, criando um ciclo de violência que fez os homicídios no Rio atingirem 65 por 100 mil habitantes em 1994. Entre os anos 1990 e 2000, o governo transferiu líderes do CV para outros estados, mas o efeito foi o oposto. Eles expandiram a facção para 25 estados brasileiros, solidificando-a como a segunda maior do país, atrás apenas do PCC. Hoje o CV se modernizou, usa impressoras 3D para fabricar armas, drones com explosivos para ataques e diversificou para crimes como contrabando de ouro, combustíveis e cigarros, movimentando 147 bilhões de reais em mercados ilegais em 2022. Entre 2022 e 2023, o CV aumentou em 8% as áreas sob seu controle no Rio, retomando a liderança das milícias e agora dominando 52% das áreas controladas por grupos armados na região metropolitana. Operações policiais, como a Operação Contenção, que deixou mais de 100 mortos em outubro de 2023, são criticadas por direitos humanos e pela ONU, com especialistas questionando sua eficácia, já que os territórios raramente retornam ao controle do Estado. Hoje, o Comando Vermelho completa quase 50 anos como a maior facção do Rio e a segunda maior do Brasil. Uma organização que nasceu da sobrevivência em um presídio isolado, hoje desafia o Estado com tecnologia de ponta, expansão internacional e um poder que vai muito além das drogas,
infiltrando-se na economia ilegal e na política. Uma história que começa com ideais de liberdade e termina mostrando o quanto o crime organizado se enraizou no Brasil. E você? Acha que o poder do Comando Vermelho ainda pode ser contido? Deixe sua opinião nos comentários. Isso é o que você precisava saber. Até o próximo fato.